Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição de jovens, que traz por título Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E estamos aqui iniciando a primeira aula desse terceiro trimestre de 2021, que vem falar sobre a casa de Deus no deserto. Antes de darmos início a esse trabalho, nós queremos pedir aos irmãos que têm nos acompanhado e que ainda não são inscritos no canal, que o irmão venha se inscrever no canal, que o irmão ative o sino de notificação. É muito importante que o irmão faça parte dessa equipe, desse grupo, que juntos vamos estar estudando por esse terceiro trimestre a lição de jovens. E também não esqueça de dar o seu like, de dar aquele joia, aquele positivo, isso também nos ajuda muito, tá? Não deixe também de compartilhar esses vídeos com seus familiares, com seus irmãos na igreja. Vamos fazer uma divulgação, isso é muito importante. Um outro sim é que os irmãos podem também estar fazendo aí o seu comentário, fazendo aí as suas perguntas. Nós, muitas das vezes, não temos condições de nos aprofundar muito no tema, devido ao tempo que temos aqui, que é resumido. Então a gente faz um pequeno resumo e às vezes fica algum ponto solto e os irmãos muitas vezes querem saber, mais alguma coisa acerca disso. Então o irmão pode estar fazendo aí a sua pergunta e nós vamos estar respondendo. Faremos aí um outro vídeo respondendo aí as questões que ficaram muitas vezes sem resposta, por conta aí do tempo que a gente possui. Ok, meu querido? Agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade que vocês nos dão de podermos estar interagindo através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, você que é professor, você que é aluno, que você possa pegar aqui conteúdos que possam enriquecer a sua aula e poder assim, você que é aluno, poder interagir aí com seu professor para que vocês possam ter aí na sua igreja uma aula mais dinâmica, ok, meu querido? Vamos então ao assunto da lição desse trimestre, a primeira aula. O versículo do dia diz: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 25, verso 9. A verdade aplicada diz: o tabernáculo seria o centro da vida do povo de Israel. Os objetivos dessa lição são 3, e o primeiro deles é conceituar o tabernáculo, segundo, observar os detalhes para a construção do tabernáculo, e terceiro, elucidar os propósitos divinos com o tabernáculo. Muito bem, vamos à introdução. Um dos monumentos com maior significado espiritual, indubitavelmente, é o tabernáculo, pois através dele, Deus revela ao homem sua condição de pecaminosidade, bem como a maneira de ser perdoado. Lógico que todo este conceito de expiação apontava para a obra redentora de Cristo. Então, o ponto-chave nessa lição é: Deus, através do tabernáculo, revela sua santidade ao povo. O ponto 1 começa dizendo: conceituando o tabernáculo. O tabernáculo e tudo o que nele continha foram dados pelo próprio Deus ao líder Moisés, e tudo deveria ser feito conforme a orientação divina devido à sua aplicabilidade espiritual e futura, no que tange às questões soteriológicas. Então, Moisés, ele, conforme vemos aqui, e é de conhecimento dos irmãos, de que Moisés ele não idealizou isto, ou ele acrescentou ou diminuiu, mas ele recebeu das mãos de Deus um projeto, e ele tinha que ser fiel 100% àquilo que foi entregue a ele. Então, ele cumpriu detalhadamente. Deus não só deu o projeto na mão de Moisés, como capacitou pessoas para fazerem a obra de acordo com aquilo que estava no coração de Deus. E aqui nós vemos no ponto 1 as dimensões do tabernáculo. Para fins didáticos, É bom saber que a tenda da congregação se limitava ao lugar santo e ao lugar santíssimo.
Já o tabernáculo era todo o complexo que media cerca de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 50 côvados de altura, conforme registrado em Êxodo capítulo 27, verso 18. A disposição do tabernáculo no meio do acampamento era estabelecido de maneira que ficavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e 3 tribos ao oeste. Assim, quando avistada de cima, percebia-se o formato de uma cruz. Até mesmo na disposição das tribos, percebemos que a cruz de Jesus se tornaria centro de nossa expiação. Então o Senhor planejou tudo de acordo com a sua vontade. A disposição das tribos, sendo olhado de cima para baixo, ela tinha o formato de uma cruz. E a tenda, ela estava no meio, né? O tabernáculo estava no meio. Isso demonstrando, conforme vamos ver aqui no decorrer da lição, que Deus sempre desejou estar no centro das nossas vidas. E por conta do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Mas Deus nunca perdeu a esperança e para isso trabalhou para que nós voltássemos a esse estado primitivo de ter comunhão com Ele e Ele ser o nosso Deus. Ok, meus queridos? O ponto 2 diz assim: por que esta construção no deserto? Então, o comentarista diz: quando avaliamos todo o ouro, a prata, o cobre e todo o material fino usado na construção desta tenda, ficamos a pensar sobre este investimento em lugar tão inóspito e sem beleza como o deserto. A grande verdade espiritual é mostrar o imenso investimento de Deus para resgatar o ser humano e ter intimidade com ele, pois Jesus, deixando seu trono de glória, manifestou-se no meio do deserto humano, com suas imperfeições, para assim torná-lo novamente a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel lá no Egito, melhor dizendo, eles estavam vendidos, porque foram 400 e tantos anos de escravidão. E nesse período, esses irmãos, o povo de Israel, eles se voltaram a todos os tipos de deuses, idolatria, ou seja, eles passaram a viver como os egípcios viviam. E agora Deus tira o seu povo para que ele seja um povo separado, um povo que busque somente a Deus. Deus querendo se fazer presente no meio do povo e estar no centro, né, do seu povo. Então Deus tira esse povo para o deserto. Durante 40 anos esse povo vive no deserto para aprender ali no deserto a maneira de adorar a Deus em espírito e em verdade. Esquecer as coisas que eles tinham aprendido no Egito. E quando a gente olha para essa história, a gente vê que por muitas vezes esse povo desejou voltar ao Egito, eles tinham saudade de muitas coisas que aconteciam no Egito. Mas Deus, através do seu líder Moisés e através da sua palavra, estava trabalhando o caráter desse povo, trabalhando para que eles se tornassem um povo especial e zeloso de boas obras. E aí, na conclusão desse ponto 1, nós vemos que Jesus, deixando o seu trono de glória, fazendo a referência de toda a riqueza e de tudo aquilo que foi arrecadado para a construção do tabernáculo e de tudo aquilo que envolvia essa adoração ao nome de Deus, Jesus deixa o seu trono de glória e vem para esse deserto, que era esse povo que estava seco, sem vida, como um deserto. Então o Senhor Jesus vem para trazer, conforme diz aqui, que ele deixa o seu trono de glória, manifestou-se no meio do deserto humano, com suas imperfeições, para assim torná-lo novamente a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o povo tinha perdido essa característica. Então, era necessário que o Senhor fizesse e executasse esse projeto para que fôssemos resgatados. E louvado seja o nome do Senhor por isso. No tabernáculo vemos o grande plano de salvação que seria revelado em Cristo, conforme Abraão de Almeida no seu livro. O ponto 2
vem falar sobre a construção do tabernáculo. O que nos chama a atenção são os detalhes de cada utensílio, das cortinas e dos materiais empregados na construção do tabernáculo. O projeto tem a assinatura de Deus como arquiteto e Moisés deveria se esmerar em fazer tudo conforme o projeto divino. Ou seja, como eu falei a princípio, Moisés recebeu um projeto. Ele estava com desenho na mão. Agora competia a ele executar 100% de acordo com o que estava, inserido naquele documento. Ele tinha que fazer conforme a determinação de Deus. Ele não podia acrescentar nada e nem podia diminuir nada. O ponto 1 diz: a disposição do povo em contribuir. E aí vemos aqui como é maravilhoso ver o quanto o povo se sensibilizou e contribui para a construção do tabernáculo, a ponto de Moisés ter que proibir o povo de trazer mais ofertas para a construção, pois sobravam materiais. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui que o empenho não veio apenas por parte de Moisés em se colocar à frente para fazer e executar aquele trabalho, mas nós vemos também o envolvimento do povo de Deus ali, em contribuir com tudo que era possível, prata, ouro, bronze, tudo que eles tinham, eles deram, eles doaram para que a obra fosse concretizada e fosse feita da melhor forma possível para Deus. E isso é importante também nos dias atuais. Quando a igreja se une em prol de um projeto para construir um templo, reformar um templo, todos doam voluntariamente, Deus se alegra e prospera e abençoa o seu povo. Nós vemos aqui ainda que a Bíblia relata que o coração do povo se moveu de maneira voluntária, abrindo mão de seus adornos, como anéis, pendentes, braceletes, e os ofereciam como oferta ao Senhor. As ofertas dos israelitas vieram de um espírito de gratidão pelo livramento do Egito, bem como o engajamento nos projetos de Deus. Em nossos dias, não pode ser diferente. Precisamos ser gratos a Deus pelos muitos benefícios que Ele tem feito por nós, em nossa vida, além de atentarmos para o comprometimento com os projetos de Deus, tais como a obra missionária, assistência social e a expansão do reino com a abertura de novos trabalhos. Então isso deve continuar em evidência. A igreja, ela depende da voluntariedade e da boa fé de cada irmão para contribuir para o crescimento da obra de Deus. São pessoas que estão necessitadas, como eu falo aqui da assistência social, pessoas que muitas vezes estão passando fome, desempregadas, pessoas que estão em outros países, pregando o evangelho, então precisa ser ajudados, sustentados, e quem ajuda, quem sustenta, somos nós como igreja do Senhor. Precisamos contribuir, não por força, nem por violência, e nós vemos aqui que eles tinham um coração voluntário. Então eles fizeram de boa vontade, eles não foram obrigados, nem forçados, mas por amor à obra, por gratidão ao livramento que eles tiveram, por ter sido retirado, resgatado da escravidão. Eles agora tinham prazer em servir a esse Deus poderoso que operou milagres no deserto, que operou milagres ali no Mar Vermelho, com a abertura do mar para que eles passassem a pés enxutos e fossem livres da ira e do furor de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto fala da ação do Espírito de Deus. E é interessante notar que o Espírito de Deus esteve presente no processo de ornamentação e feitura, no trabalhar do ouro, prata, cobre e madeira, usando a vida de Bezaleel e Aholiabe. O texto é bastante explícito ao dizer que estes homens foram cheios do Espírito de Deus para criar todas as formas de escultura, dos materiais. Na construção do tabernáculo, vemos a junção entre Deus e o seu povo na execução. A mesma coisa precisa acontecer na obra de Deus hoje. O crente deve trabalhar em consonância com o Espírito Santo de Deus, sabendo que ele é responsável em adornar a noiva e atuar na consecução dos projetos divinos na terra.
Deus sempre chama e capacita pessoas para o exercício do ministério. Por isso, a presença do Espírito Santo em nossa vida é insubstituível. Então, nós vemos aqui que o Espírito de Deus tomou aqueles dois homens, conforme vemos aqui o seu nome, Bezaliel e Aholiabe, esses dois homens, para trabalhar no ouro, na prata, na madeira, para confeccionar esculturas, para adornar a casa de Deus, o tabernáculo. E hoje não é diferente. O Espírito Santo continua capacitando os seus servos para aquilo que deve ser executado dentro do ministério, dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 vai falar sobre os propósitos de Deus com o tabernáculo. O tabernáculo não foi apenas um empreendimento humano, e sim um projeto divino, objetivando revelar ao homem sua graça e misericórdia. O povo saiu do Egito, uma nação devota a muitas divindades, e agora os filhos de Israel aprenderiam a viver em santidade, prestando culto ao único e verdadeiro Deus. Como falei a princípio, nós vemos que o povo, pelo período que eles ficaram escravizados lá no Egito, eles acabaram absorvendo toda aquela religiosidade, toda aquela maneira de culto oferecida aos ídolos, né? E agora, nesse resgate que Deus opera através de Moisés e os leva para o deserto, ali vai ser um período em que eles vão aprender a ser exclusivos de Deus. Por isso fala de santidade, a viver em santidade, ou seja, viver separado de todo pecado, de toda idolatria, vivendo exclusivamente para Deus e para a adoração a Deus. E o ponto 1 diz, desenvolvendo uma vida de adoração. E em vários diálogos entre Moisés e Faraó, durante as tentativas para deixar o povo sair do Egito, percebemos que o grande intento de Deus era que o povo lhe servisse e sacrificasse no deserto, celebrando uma festa no deserto. Através da adoração, Deus implantaria preceitos que existia apenas um único Deus. O povo que saiu do Egito precisaria aprender a ter noção de exclusividade e de santidade para com Deus, pois ele habitaria no meio do seu povo e revelando sua vontade e verdade ao povo através das igrejas. Deus propicia momentos de comunhão e assim podemos desenvolver a nossa vida espiritual com Deus. O salmista chegou a externar a sua alegria em poder ir à casa do Senhor, quando lá no Salmo 122, verso 1, está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, como foi no passado, no presente não é diferente. Deus continua exigindo do seu povo, né, que eles sejam e continuem sendo exclusivos do Senhor, que eles se desvencilhem do pecado, da vaidade, da imoralidade, de tudo que existe no mundo, para se tornarem um povo especial, zeloso de boas obras. Então, no ponto 3, nós encontramos ser o centro da vida do israelita. Na disposição das tribos no arraial, é perceptível que o tabernáculo estava no centro da vida das tribos. Fica evidenciado que o desejo de Deus era se tornar o centro da vida de seu povo, fazendo parte do dia a dia deles e de suas decisões. É justamente nesse ambiente em que se desenvolvem as leis cerimoniais, jurídicas e espirituais que nortearam a caminhada e o relacionamento do povo com Deus. Em nossos dias não é diferente, pois através dos cultos de ensino e da EBD é que os valores cristãos, as verdades divinas e a ética do reino são ensinadas com o intuito de gerar o caráter de Deus em nossas vidas. Deus sempre primou em estar no centro do seu povo. Ele precisa estar no centro da minha vida, particularmente falando. Até porque eu sou templo do Espírito Santo, sou casa de Deus, edifício de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo. E por isso Deus deve estar no centro do meu ser e no centro da igreja, quando falamos coletivamente. Porque a igreja somos nós, que fomos redimidos, fomos salvos
através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, Deus sempre quis isso e Ele almeja que nós tenhamos este reconhecimento que Ele é o nosso Deus e que para Ele vivemos e para Ele seremos por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, que Deus te abençoe e te guarde, que esta palavra fale mais profundamente no teu coração e que, se Deus nos permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.